5, 4, 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nossos vídeos. Vamos mais uma aula? Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje então veremos as práticas de cotidiano do técnico de segurança e trabalho dentro do ambiente de escritório. A utilização de alguns sistemas também, envolvendo alguns conceitos, conhecimento de alguns conceitos, para que o técnico de segurança e trabalho opere os sistemas correlatos à sua atuação dentro do ambiente de trabalho. O ambiente pode ser de grande empresa, pequena empresa, enfim, todos esses termos têm a ver com a atuação do técnico. Para isso, eu vou chamar aqui para nos auxiliar nessa aula, nessa tarefa, a professora e técnica também de segurança do trabalho, atuante na empresa Trombini, professora Paula Maria Selhorst Soares da Costa. Então, vou pedir para que ela adentre o recinto aqui, para que ela possa, então, dar uma explanação melhor sobre essas técnicas aí, sobre o dia a dia do técnico de segurança do trabalho, utilizando esses sistemas. Oi pessoal, tudo bem? Prazer, então, meu nome é Paula, né? Então, Paula Maria Selhorst Soares da Costa, né? Então, eu sou técnica de segurança da empresa Trombini, aqui da nossa cidade, né, Fraiburgo. Eu também estudei técnico em segurança lá no IFC, né, onde vocês aí estão estudando, né? Também tive aula aí com Cícero, Mirella, Jacob, né? Então, e vários outros professores, né? Várias outras disciplinas, né? Então, aí ao longo do curso que vocês também, né? Vão conhecer, vão aí conversar também, né? Vão gerar cada dia mais conhecimento, né? Espero que vocês estejam gostando do curso, espero que a cada dia que passe, né? Vocês gostem mais ainda, né? E se familiarize, né? Então, com o curso. Infelizmente, né? Teve essa questão, né? Da pandemia, do vírus, né? Que fez com que as aulas ficassem remotas e não presenciais, né? Mas assim, o importante é sempre estar aí, né, gerando conhecimento, buscando, né, conhecimento, né, ir atrás de vídeos, né, ver sempre os vídeos mandados pelos professores, fazer as atividades, né. O curso técnico de segurança, né, eu iniciei no IFC em 2017, então eu fiz então, lógico, o período inteiro de 2017 e então ali 2018, né? Eu finalizei no final de 2018. A nossa formatura, então, foi dia 12 de abril de 2019, tá? Então, depois disso, né, que veio o meu certificado, antes mesmo da minha formatura já veio o meu certificado, eu entrei com o pedido, então, da minha carteirinha aí como técnica, né? Logo que eu entrei em 2017, né, no primeiro semestre, no segundo, lá meados aí, final de agosto, começo de setembro aí, né, eu tinha uma vaga, né, numa agência de empregos aqui de Fraiburgo, e aonde me chamaram então para fazer então essa entrevista e foi na Trombini, né? Como eu também na mesma época estava fazendo o meu curso de superior em administração, que inclusive estou finalizando também agora, final de agosto, eu então consegui essa vaga de estágio e essa vaga de estágio era para implantar, ajudar, né, na implantação da NR12, então na empresa Trombini, que é onde hoje eu sou contratada e técnica então da empresa, técnica de segurança, né? Então eu entrei mais precisamente então dia 8 de setembro aí de 2017, eu já estava no segundo período. Eu entrei pela minha faculdade de administração, né, no estágio, foi um estágio não obrigatório. Depois, com o conhecimento, né, que eu fui tendo, que foi gerando, que eu fui vendo no dia a dia, né, eu fui tendo
eu fui tendo conhecimento de área também, a própria NR12, né, que faz parte da segurança do trabalho, fez com que quando eu fizesse realmente o meu estágio obrigatório, né, eu continuei fazendo estágio na Trombini, e quando eu saía, né, que eu saía 15 para as 3, eu ia direto, né, para o meu estágio obrigatório, que foi com ele que eu finalizei o curso, né. Só que para que eu conseguisse fazer tão bem o meu estágio obrigatório, né, eu trouxe todo o conhecimento, toda a carga, né, que eu obtive durante o meu estágio na Trombini, né. Então, isso fez com que me ajudasse muito. Depois na escrita, onde eu conseguisse implementar, né, várias ações, né, no meu estágio obrigatório. Então, eu oriento, né, se vocês gostarem da área, procurar um estágio. Estágio é muito importante, ele gera muito conhecimento, ele nos dá certeza ou não, né, de seguir naquela profissão. Nessa profissão, né, de técnica e segurança foi onde realmente eu me encontrei. Eu gosto muito da minha profissão, eu tenho um orgulho enorme, né, de estar trabalhando na empresa como a Trombini, né, eu sou muito feliz realmente na empresa, né. Então, né, se vocês gostarem, busquem conhecimento, né, é uma área muito bacana, muito boa, e mesmo que vocês não pretendam, né, continuar nessa profissão, mas o conhecimento nunca é demais. Vocês podem estar sempre ajudando numa CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Vocês podem estar ajudando, né, com a segurança da empresa onde vocês trabalham, gerar conscientização para vocês mesmos e também para os seus colegas, né? Então, é extremamente importante esse curso. Hoje, como vocês sabem, então, atualmente eu sou técnica da empresa Trombini e eu quero sim continuar minha carreira como técnica e chegar em uma pós-engenharia de segurança. Mas para que eu chegue nessa pós, então, a gente tem que fazer qualquer engenharia. Eu decidi pela engenharia de produção. Então, hoje eu iniciei, né, esse ano, foi aqui em 2020, a minha engenharia de produção. Aí, longos aí períodos de 4 anos e meio, são 5 na realidade, né? Só que eu consegui tirar algumas matérias aí pelo meu curso de administração. E então são 4 anos e meio estudando em engenharia de produção. Após a finalização da engenharia de produção, iniciar, né, o pós em segurança do trabalho e ser uma engenheira aí de segurança do trabalho, né? Espero que vocês gostem, então, e se quiserem, né, eu já convido, né, para aí entrar como técnicos, né, e continuem, se gostarem, continuem a profissão, é uma profissão muito bacana. Então, assim, falei um pouco de mim, conversamos um pouco, vocês sabem um pouquinho aí da minha história, né, dentro do curso, hoje, atualmente, né, como eu estou. O que eu vou estar falando aqui para vocês, tá? Um pouco da rotina do escritório do técnico de segurança do trabalho, né? Então, a gente, nessa profissão, nós temos rotinas no escritório e na área, tá? A gente tem que fazer muito, nós, como os técnicos, precisamos estar na área e precisamos estar no ambiente de escritório também. Então, a gente precisa gostar, nós precisamos gostar das duas áreas, porque há muita coisa para fazer na área e há muita coisa para fazer no escritório, né? Então, a gente precisa, né, gostar desses dois extremos, né? A gente precisa estar antenado nesses dois lados. Então, a atuação do técnico em segurança do trabalho nas empresas, ele não se resume apenas na área, né? Orientar os trabalhadores, observar os riscos, mas também utilizar alguns sistemas computacionais. Então, a gente sim tem que fiscalizar, tem que estar na área, né? Tem que estar aí auxiliando, orientando, fazendo treinamento, observando os riscos que tem na área, né? Trabalhando em cima deles, fazendo com que esses riscos eles não tenham, né? Que diminuam ou que finalizem, né? Esses riscos no ambiente de trabalho.
Porém, a gente também tem muita coisa no escritório e a gente utiliza sistemas computacionais. A gente utiliza o computador, a gente utiliza um e-mail, um Word, um Excel. A gente utiliza o sistema, né, para o e-social, né, que a gente alimenta lá para depois ser jogado no e-social. Então a gente precisa saber alimentar esse sistema. Então eu vou estar passando para vocês um pouquinho sobre isso, tá? Então, para a utilização, né, desses sistemas, dessa área do técnico de segurança, a gente precisa ter um conhecimento prévio, né? De algumas siglas que vem aí na nossa legislação brasileira e principalmente nas nossas normas regulamentadoras, tá? Então, a gente, técnico de segurança, precisa estar bem ligado, bastante ligado em normas regulamentadoras e as mudanças que elas ocorrem, né? A gente está em tempo aí, esses anos para cá, esses meses, do ano passado para cá, está ocorrendo bastante mudanças nas NRs, então a gente precisa ficar sabendo, precisa estar antenado, para que essas mudanças ocorram e a gente coloque isso para a empresa, treine os trabalhadores, né, com essas mudanças, atualize procedimentos que nós temos nas empresas, né? A gente precisa observar essas normas. Imagine só, né? De 10 empresas, 5 estão antenadas e estão seguindo as normas e as outras 5 não, né? E às vezes tem uma auditoria, né, que pode ocorrer na empresa, e as regras atuais elas não estão sendo seguidas, né? E sim as antigas. Então a gente precisa estar sabendo, né? Precisa estar antenado nessa parte, né? Então, como eu falei, a gente precisa ter um conhecimento prévio de algumas siglas. Eu vou estar passando para vocês um pouco, sim, sobre o sistema, né? Sobre o sistema, para a gente alimentar esse sistema, para que seja jogado aí para o e-social. Só que antes de eu explicar ou tentar explicar uma parte dele, porque é longa a explicação, é bastante coisa, né? Eu não vou explicar uma parte dele, o mais essencial, pelo menos, eu preciso que vocês saibam, né, algumas siglas. Ainda mais que vocês estão na primeira fase, né? Então tem algumas siglas que talvez vocês ainda não tenham familiaridade, que vocês não viram, ou que vocês até viram nas aulas, só que ainda não pegaram ainda, não tiveram, né, um conhecimento mais abrangente, uma aula ou algo parecido, tá? Então a gente vai começar então sobre o EPI. Acredito que essa é uma das palavras que vocês mais ouviram ou que vão ouvir, né? Então o significado de EPI, né, equipamento de proteção individual, né, que é aí a nossa NR06, né? Então essa NR vem trazendo as responsabilidades do empregador, as responsabilidades do funcionário, da empresa perante o funcionário, do funcionário perante a empresa. Cada um tem as suas responsabilidades, né? Então a gente precisa estar também seguindo essa norma, né? A empresa ela precisa estar entregando o EPI para o funcionário gratuitamente, com CA de aprovação, precisa ter esse EPI registrado, né? E algumas outras responsabilidades. O funcionário, dentre tantas responsabilidades que ele também tem, basicamente usar esses EPIs, né? A empresa está dando, né, com qualidade, com CA de aprovação, né, com certificado de aprovação, registrado no Ministério do Trabalho, né? Então, o funcionário ele precisa tá usando esse EPI pela segurança dele, né? Se a empresa tá dando um EPI para ele, não é para que ele se sinta desconfortável. Eu sei que não é como a gente tá livre assim, né? Sem nada, sem óculos, sem capacete, agora sem máscara, né? Agora na área a gente precisa em toda a cidade, empresa, a gente precisa estar com máscara, né? Agora eu tô sempre que eu tô na minha casa, tá? Tô fazendo um vídeo aqui na minha casa. Mas a partir do momento que a gente vai da porta para fora tem que estar usando. Não é porque a gente quer trazer desconforto para o funcionário, a gente quer trazer
mais segurança para o funcionário. Então, dentre tantas ações que a gente faz, uma delas é entregar o EPI, que é muito básico, tá? Mas também precisamos fazer. Então, o que é a EPI, tá? É todo dispositivo ou produto, então, de uso individual que é utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalho. Então, é todo dispositivo, é todo EPI, né, que é de uso individual, é meu, eu que vou usar, é meu capacete de segurança, é meu óculos, é meu sapatão, é minha luva, é meu, é equipamento de proteção individual, cada um tem o seu, né? Alguns exemplos aí que vocês podem perceber, né? Capacete, protetor facial, né? Óculos, vestimentas específicas, protetor auricular, né? Tem o tanto concha, tanto plug, né? Máscaras, né? Tem o PFF1, PFF2, luvas, tem diversas luvas aí, né? De vaqueta, nitrílica, anticorte, calçados, né? Que é o sapatão de segurança. Então, existem vários EPIs, né? Voltados à segurança do trabalhador, que a gente dá, né, para que traga mais segurança ainda na hora que ele está se deslocando na área, na hora que está entrando em locais de risco e precisa usar esses EPIs. Então, o que é o CA de aprovação que eu comentei, né? A empresa tem que comprar EPI com qualidade, tem que ser EPI que tenha o CA. O que é o CA? O certificado de aprovação, tá? Então, a empresa que comercializa, então, os EPIs, eles precisam colocar um CA em todos os EPIs. Esse CA de aprovação é basicamente dizer que, olha, foi testado esse EPI, ele está ótimo para uso. Agora sim, que depois dos testes necessários, aí sim pode entrar para comercialização. E é nessa hora que as empresas entram, então, para compra, né? Então, as empresas, elas só podem comprar EPI com CA de aprovação, com certificado de aprovação. Se vocês observarem, quem tem aí contato, né, com EPI nas empresas onde vocês trabalham, né? Ou se vocês irem em alguma loja que tenha para vender algum EPI, vocês podem procurar no capacete, dentro do capacete, na luva, às vezes dentro da luva, se é alguma roupa específica, dentro da roupa tem etiqueta, né, que está escrito lá CA e um número, tá? Esse número que é o CA de aprovação. Vocês podem, inclusive, pegar esse número e esses dois sites, consultasc.com e caep.mte.gov.br, né, Internet Consulta CA, vocês conseguem verificar se esse CA está ativo, se ele está válido ou se ele não está mais válido, tá? Eu peguei um exemplo aqui de CA de uma luva, tá? Uma luva para proteção contra agentes mecânicos, uma luva anticorte, tá? O CA dele é 39567. Como vocês podem ver, a situação dele tá válido, tá? Qual que é a validade dele ali, ó? Até dia 5/1/2022, tá? E tem todas as descrições para baixo, tá? Qual que é a razão social da empresa que comercializa, né? O equipamento, a descrição, aonde está o CA, quais são os tamanhos de luvas, do 6 até o 11, né, que tem esse mesmo CA, qual é a cor dela, né? Como vocês podem ver ali o laudo, né, aprovado, então, né, para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, né? Então, ali embaixo tem o número do laudo, o laboratório e a razão social que fez o laudo, então, né? Então, todos os EPIs comercializados e que as empresas precisam comprar, precisa ter esse CA de aprovação. Então, quando a gente vai comprar um EPI, né, um EPI novo, ou trocar esse EPI porque aquele já não nos atende mais, a gente precisa observar esse CA, tá? A gente precisa estar observando, precisa ver se tá ok, quanto tempo de validade, se ocorreu de a validade acabar, quando que vai ser validado de novo,
a gente precisa estar antenado nisso também. Aquele EPI, o ECA, ele, não vai ser mais renovado. Então, tem que trocar o EPI, né? Não sei se vocês ouviram, né, falar, até então, do ano passado para cá, né, teve aí uma MP do governo que falou que o CA não precisava mais ter, que era só um laudo técnico e tal, né? Essa MP, ela foi cancelada, ela foi revogada, acabou o prazo dela, na verdade, e a partir desse prazo, então, o CA voltou a valer novamente, né? Então, esse tipo de coisa a gente também tem que estar ligado, né? Então, o CA não precisava mais, agora é outro tipo de laudo e agora precisa de novo. Então, são coisas que mudam assim de 30, 60, 90 dias, às vezes 90, 120. Então, assim, a gente sempre precisa estar ligado nessa parte. Então, o que é EPC aí, né, pessoal? O EPI é equipamento de proteção individual. Então, o EPC é equipamento de proteção coletiva, né? Então, é um equipamento que é usado por várias pessoas e que vai garantir, então, a segurança de todos. O EPI, então, algo que a pessoa usa, né? É meu EPI, é eu que estou usando. O EPC, equipamento de proteção coletiva, então traz segurança para todas as pessoas, né? Tá ali naquele ambiente, ele vai proteger todos, como, por exemplo, placas de sinalização na área, equipamentos para fazer isolamento, cone, cerquite, fita zebrada, chuveiro de emergência, né, lava-óleos, extintores, né? Ou seja, tudo que faz a segurança coletiva das pessoas nos ambientes. Então, isso é EPC. Tem as outras áreas, tem a área da elétrica, por exemplo, que tem também EPC. Então, cada área dentro da empresa vai ter seus EPCs, como também para o grupo geral é diferente de EPI, né? Deu para entender, né, o que eu quero dizer? EPI é só meu, EPC é de todos, proteção coletiva, proteção individual, beleza? A gente não pode esquecer isso, tá? Quando eu estava fazendo técnico, quando a gente ia ter prova de EPI e EPC, era algo assim que ficava, eu pelo menos, né? Eu fiquei uns 2, 3 dias estudando antes da prova. E hoje em dia, para mim, é mamão com açúcar, né? Então, a gente tem que relacionar, né? Individual, coletiva, todo mundo, né? Para que quando vai fazer uma prova, uma atividade, a gente lembre melhor, né? Dentro das empresas, então, tá? A gente tem a CIPA, tá? É a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes que vem trazendo aí a norma regulamentadora 05. Então, então a gente precisa, né, sempre ter, então, a CIPA dentro da empresa, tá bom? Então, a partir de 20 funcionários, a gente precisa aí ter uma CIPA regular dentro da empresa. Logicamente que dentro da norma regulamentadora 5, tá? Tem lá grupos, quantas pessoas vão ser as pessoas principais, né, os efetivos dentro da CIPA, quantas pessoas serão os suplentes dentro da CIPA, quantas pessoas precisam no total. Então tem uma tabela lá na NR, né, demonstrando tudo isso, de quantas pessoas precisam e dependendo de quantos funcionários então tem dentro da empresa, dependendo de quantos funcionários, de qual que é o grupo da empresa, então quantas pessoas na CIPA, quantos integrantes vão fazer da CIPA, tá? Na CIPA tem os integrantes eleitos, que são as pessoas que se inscrevem, são os próprios funcionários que vai lá, eu vou me inscrever para a CIPA, eu quero ser um candidato, né? E dentre, 10 candidatos, existe uma eleição, né? E vê quem que vai ser os integrantes da CIPA desses 10. E existem, então, os funcionários indicados, né? Indicados pela supervisão, indicados pela gerência da empresa. Então, existem os eleitos,
né? E os indicados, os que representam a empresa e os que representam os colaboradores aí, né? Então, mas o objetivo principal da CIPA é sempre fazer a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, né? Então, tá sempre fazendo aí oficinas, palestras, né? Fazendo com que a conscientização chegue até os funcionários. Algo que a CIPA, além de várias ações, né, dentro da CIPA, existem reuniões mensais para trabalhar e para conversar sobre os riscos que cada um viu na área que pode melhorar, a demanda que os outros colaboradores trouxeram, quem não participa da CIPA, trouxe para os cipeiros, para que seja conversado nessa reunião e perceba, então, o que a gente pode fazer para melhorar, então, aquele ambiente, né, e aquele risco. Algo que a CIPA faz, então, anualmente, que é muito importante, gera uma conscientização bem grande e é um evento bastante esperado por todos os colaboradores aí, então, é a CIPAT, né? Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Então, essa CIPAT, então, como fala, é a semana, né? A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Lá na empresa Trombini, a gente faz a semana de segunda. Ano passado fez de segunda a sábado a nossa CIPAT, onde tem palestras, tem oficinas, tem brincadeiras, tem brindes, né? Tem coffee break, né? Tem aí uma comida gostosa lá pra gente comer. A gente conversa, a gente bate papo, tem aí palestra de EPI, que é algo obrigatório da CIPA, fala sobre aí DST, né? Então, que também é obrigatório dentro aí da CIPAT, ele então precisa falar sobre doenças, né, sexualmente transmissíveis, precisa falar sobre EPI e outras palestras, né, que a gente conversa antes nas reuniões da CIPA sobre a CIPAT, que dia vai ser, qual vai ser a proposta desse ano. Ano passado a nossa proposta foi falar sobre esportes, então a gente fez uma semana falando sobre esportes, falou sobre economia, falou sobre EPIs, né? Entregou lá um cofrinho bonitinho lá depois, então, da palestra, então, né? Falando sobre como economizar o dinheiro, né? A semana da CIPAT finalizou, então, na Floresta René Frei. Ele, através de muitas brincadeiras, oficinas, a gente foi por trilhas, né? Tinha no final lá, tinha uma comida lá pra gente comer. Então, assim, foi bem bacana. O pessoal, ele fica bastante integrado, o pessoal conversa, o pessoal planeja. E esse planejamento não vem de hoje para amanhã. Essas reuniões começam 2 meses antes da CIPAT, né? Então, precisa de reunião mais perto da realização da CIPAT. A gente tem reuniões mais frequentes, né? Uma reunião por semana, se precisar 2 por semana. Para quê? Para que a gente chegue na CIPAT sabendo bem certinho o que cada um vai fazer, né? O que a gente vai fazer, vai vir palestrante de fora, da cidade, qual oficina a gente vai fazer, se a gente vai fazer essa oficina, quem vai ficar naquela oficina. A gente fez a máquina da CIPA, né? Nesse dia da CIPAT também, né? Então, são momentos bacanas que a gente tem com os funcionários, que eles conversam, que eles geram conscientização e que essa semana da CIPAT acabou, já se espera o outro ano. O que vai vir, né? O que vai ser ano que vem, né? É bacana. E é bacana ouvir os funcionários virem falar com a gente que dia vai ser a CIPAT desse ano. Já tem algo programado. É bacana essa parte desse retorno, né, dos funcionários em relação, então, à CIPAT. Então, essa é uma das coisas que a CIPA interna, então, ela faz. Lógico, existem muitas outras coisas, né? Mas isso é realmente algo que fica ali na memória dos funcionários, né? A Semana Interna de Prevenção de Acidentes, tá bom? Então, vamos falar então um pouquinho sobre o PPRA, né? Tomar uma aguinha aqui, porque senão a voz começa
a diminuir aí, né, o tom da voz. Então, PPRA, acho que vocês já ouviram falar sobre esse PPRA, né? Que é isso? Que documento é esse, né? Então, esse PPRA, ele é um programa de prevenção de riscos ambientais. Ele vem trazendo aí na nossa NR9, tá? Então, o que ele é? Ele é um documento que ele contém um planejamento das ações da empresa, então, para melhorar o ambiente de trabalho com metas e prioridades estabelecidas, tá? Então, no PPRA, como já falei, ele é um documento, a NR9 ele vem trazendo, né, ali bem direitinho como fazer, o que fazer, quando fazer. Então, a gente faz esse PPRA anualmente. Nesse PPRA, o que tem? O que tem nesse documento? Vamos pensar num livro, tá? Vamos pensar num livro de 50 páginas, 60, 100 páginas. Isso depende muito de quantas funções tem na empresa que você está trabalhando ou que você está atuando, tá? Quantas funções tem, quantos funcionários tem, né? Então, começa ali, né? Primeira página, PPRA, tu apresenta a empresa, coloca ali CNPJ, coloca ali quantos funcionários tem, né? Nessa empresa. Faz um sumário, então, de funções, né? Faz um sumário ali de funções e departamentos. Tal função é de tal departamento, né? Por exemplo, o nosso PPRA, a da Trombini, né? Tem o pessoal da engenharia, tem o pessoal da elétrica, tem o pessoal tem o PCM, né? Você tem os programadores, no caso, tem o pessoal da instrumentação. Então, assim, tem os funcionários desses setores e todos eles fazem parte do setor manutenção, né? Eles são locais, são setores, porém eles fazem parte da manutenção. Então, dentro do PPRA tem que estar descrito isso, que existem todos esses setores dentro do administrativo, né? Então, vai ter lá administrativo, do lado RH, treinamento, segurança do trabalho, o pessoal do compras, né? O pessoal da melhoria e vários outros setores. Então, tem o administrativo, né? O setor administrativo, e dentro do setor administrativo tem o RH, tem o local de segurança, o local de melhoria, o local do compras. Dentro do RH tem o assistente administrativo 1, assistente administrativo 2, tem também o analista, né? Um analista que tem também dentro do RH, dentro da segurança do trabalho. Então, tem ali o engenheiro de segurança, tem o técnico de segurança, né? Dentro do compras, então, tem ali um assistente também, né? Então, assim, vocês conseguiram me entender, né? Tem o macro, né? Tem tem o no meio ali, né? Qual local que e tem as funções. Então, nisso, lá no PPRA tá? Depois que finaliza esse sumário, então começa falando sobre as funções. Então, tu coloca lá, né? Administrativo, RH, assistente administrativo 1, quantos funcionários tem, né? Qual é o local de trabalho, o que essa pessoa faz, qual realmente a descrição da função dessa pessoa, o que essa pessoa está exposta, né? A ruído, né? O que essa pessoa está exposta de risco, né? Risco químico, físico e biológico, né? O que essa pessoa está exposta, né? Embaixo, quais os EPIs que essa pessoa tem que usar. Isso em todas as funções, tá? Todas as funções. Se tem 50 funções e 50 funções, 100 funções, 100 funções. Então, tem que falar de todas as funções, tem que falar sobre esses dados e alguns mais, logicamente, tá? Eu tô fazendo aqui um apanhado geral, tá bom? No final, você tem os anexos. Lá nos anexos, você pode colocar
quais são as datas dos treinamentos anuais, quais são as ações de melhorias, né, que vai ter anualmente, o que em 2020 você quer fazer, né? Quais são as ações que você quer melhorar dentro da tua empresa, né? Além de colocar os EPIs por função também lá nos anexos. Então, se você colocou com assistente administrativo, tem que usar, né, indo para a fábrica, capacete, protetor auricular, óculos de segurança, padrão de segurança, lá atrás no EPI por função tem que estar lá assistente administrativo 1, 2, né? Tem que estar marcado lá, né? Ele tem que usar capacete, né? Protetor e tal, né? E etc. E isso em todas as funções também. Eu trouxe para vocês, né? Essa parte é um cronograma, né? De atividades do PPRA. Eu trouxe apenas essa parte, né, para vocês darem uma olhada sobre as questões de melhoria, que foi o que eu comentei. Então vocês podem ver, eu tirei da internet todas as imagens que eu estou mostrando aqui para vocês, eu tirei modelos, né, da internet. Então ali, né, quando que foi elaborado o PPRA? Vocês podem ver ali que foi em maio de 2014, né? Quando que ele quer fazer o treinamento ali no número 3, o treinamento, então, de NR35, ele quer fazer em julho de 2014. Então, assim, tem um cronograma de atividades e de melhorias do que ele quer fazer naquele ano, até o próximo ano que você for fazer o novo PPRA, tá? Então, nessa questão, quem fez, né, colocou, então, tem 16 itens, espero que vocês estejam conseguindo ver, né? Porque ela tá um pouquinho pequenininho, então tem 16 itens, e de um ano para outro, até o novo PPRA, ele quer cumprir, né, todas essas metas aí que ele se colocou. O que está acontecendo com o PPRA, tá? Não sei se vocês também já foi comentado em aula, né? Esse PPRA não é mais para ter, tá? É para que a partir de março do ano que vem tenha o GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Está sendo ainda discutido sobre como vai ser, ainda não está 100% alinhavado, né? A gente tem algumas certezas sobre algumas coisas. No sistema, por exemplo, a gente não sabe direito ainda como vai entrar esse GRO no sistema, para depois ir para o E-Social, né? Então o PPRA, ele não é mais para existir, tá? A partir de março do ano que vem é para entrar, então, o GRO, tá? Então, é só realmente uma informação a mais aí. Vamos ver até lá como é que vai agir, como é que a gente vai ter que trabalhar em cima desses GRO. Mas fiquem ligados em relação a isso, procurem informações, vocês vão saber aí com certeza mais informações sobre o GRO. O que eu tô passando aqui são conceitos básicos, são descrições básicas. Eu não tô falando sobre coisas pequenas, eu não tô sendo minuciosa no que realmente lá, falando realmente sobre o PPRA, tudo sobre o PPRA, tudo sobre o EPI, né? Tudo sobre a CIPA. Existem muito mais que vocês podem buscar nas NRs, podem buscar em livros, podem perguntar para os professores de vocês, né? Pode estar conversando com alguém da área. Então, existem muito mais coisas para vocês saberem. Eu tô falando assim, o rasinho, né? Só ali a primeira página do livro. O livro tem 100 páginas. Eu tô falando só o número 1. Os outros 99 aí, vocês precisam ir atrás, né? E busquem sempre o conhecimento, tá bom? O LTCAT, então. Nossa, trabalhar como técnico tem bastante siglas, né? Mas é assim mesmo. No começo assusta um pouquinho, né? Será que eu vou saber o que significa todas essas siglas? Sim, trabalhando na área vocês vão saber o que significa. Então, LTCAT, laudo técnico, então, das condições do ambiente de trabalho. O que é? É um laudo, então, que visa apenas documentar a exposição aos agentes nocivos, tá? Diferente do PPRA, que ele vem trazendo metas, ele vem trazendo um cronograma de melhorias dentro da empresa naquele ano, ele vem trazendo sobre EPI, ele vem
falando, como eu falei, né, sobre quais são os treinamentos anuais, o que eu vou fazer de meta esse ano, o LTCAT, ele apenas documenta exposições aos agentes nocivos. Então, basicamente, ele segue a mesma linha do PPRA, tem lá a função da pessoa, o local que ela trabalha, em qual setor que ela está trabalhando, né? Tem bastante informações que, inclusive, o PPRA tem, tá? E no LTCAT tem também quem faz, né? Que normalmente é uma empresa terceirizada, porque precisa estar fazendo medições de químicos, né, sobre o que está exposto. Então, existem algumas medições mais específicas dentro do LTCAT, que se você não tem os equipamentos necessários na empresa, você precisa contratar uma outra terceira para fazer o LTCAT, tá? Também ela vem trazendo sobre periculosidade, né, sobre insalubridade dentro do trabalho. Então, o LTCAT é outro tipo de documento, ele é um laudo, né, específico. Esse LTCAT a gente usa muito para fazer os PPPs, tá? Perfil Profissiográfico Previdenciário dos funcionários. Eu vou estar mostrando para vocês o que é esse nome que a Paula tá me xingando, tá? Eu não tô xingando vocês, tá? É realmente mais uma sigla aí que a gente trabalha no dia a dia, né? Agora imagine vocês, toda vez, se não tivesse sigla, PPP, toda vez, vou fazer um perfil profissiográfico previdenciário, né? Então, as siglas nos ajudam muito, né? Imagine quanto por dia eu ia ter que falar, então, essa frase. Esse aqui é um exemplo muito básico, tá bom, pessoal? Muito básico de LTCAT, então, tá? Vem trazendo ali o setor de vendas, né? Qual a função, operador de caixa, a descrição, então, aí da atividade, tá? Quais são os riscos que ele está exposto? Risco físico, ele está exposto ao calor, né? Vem trazendo ali o tipo de atividade, a duração do trabalho, né? Faz uma medição, né? Qual é o limite de tolerância, né? Qual é a quantidade de calor que ele está exposto? Vem trazendo ali, né, o risco físico, o ruído, que foi feita então a medição também, né? Que foi aí 59,30. Então, o limite de tolerância atualmente então é 85. Para a gente fazer a atuação é 80 decibéis. Então a gente começa a atuar para cima de 80. Então, para cima de 85, então, a gente já tem que trabalhar, tirar esse ruído, fazer o enclausuramento, trocar de máquina por uma barulhenta, por uma mais silenciosa. Se não resolver, entregar aí um EPI para o funcionário. Então, a gente precisa tomar ações mais imediatas, então, a partir de 85 decibéis, tá bom? Então, o que é essa insalubridade que eu acabei de comentar com vocês? Que, então, no LTCAT ele vem trazendo, tá? Então, ele trata-se da exposição do trabalhador a alguns determinados agentes químicos, físicos e biológicos, em circunstâncias que podem ser prejudiciais à saúde e estejam presentes no ambiente de trabalho. Então, se vocês olharem na NR 15, vocês vão ver também trazendo sobre o assunto insalubridade. Então, basicamente, a insalubridade é a exposição do trabalhador, né, a riscos, né, e que podem trazer prejuízo para a sua saúde. Então, quando tem uma função que o trabalhador precisa se expor ao risco e que aquele risco pode afetar a sua saúde, então, nesse caso, ele ganha insalubridade. Insalubridade de quanto? Pode ser de 10, 20 ou 40% em cima do salário mínimo regional, né, de Santa Catarina. Né? Eu pesquisei ali, a primeira faixa do valor do salário mínimo regional é R$ 1.215, tá bom? Então, assim, esse 10, 20 ou 40%, isso vai sair também no próprio LTCAT, ele é feito, né? E ali eles definem
ó, ali ele tem que ganhar 10%, lá 20%, lá 40%. Então não é o funcionário que escolhe qual é a porcentagem então que ele vai estar ganhando, tá? Então, 10% é 10% em cima de 1.215, 40% de 1.215. Mas o funcionário ganha R$ 5.000. Insalubridade em cima do valor do salário mínimo regional, tá bom? Algumas funções aí, né? Aí o trabalhador que faz raio-x, né? Aí nos hospitais, acredito que todos nós aí já devemos ter feito no mínimo um na vida. Então esse profissional ganha insalubridade. Os próprios enfermeiros, né? Ganham insalubridade. Existem muito mais profissões que ganham, né? Que estão expostos a ruídos, né? E a outros riscos que dão direito, então, à insalubridade. E vamos falar, então, sobre a periculosidade. Então, a insalubridade expõe o funcionário a um risco que pode trazer prejuízos à sua saúde, né? E a periculosidade, o que é, então, né? Consiste nas atividades que podem corresponder a um elevado risco de morte. A gente encontra alguma coisa na NR16 e se a gente procurar na CLT também tem explicações lá, tá? Então, periculosidade é quando o funcionário está exposto a risco, não que vai afetar a sua saúde, vai afetar a sua vida. Essa é a diferença. Insalubridade afeta a sua saúde. Periculosidade pode ou vai acabar com a sua vida, né? Então é algo realmente que pode levar à morte. E qual que é a porcentagem? 30% do salário base do funcionário. Então esse funcionário ganha R$ 3.000. Então é 30% em cima dos R$ 3.000. Lembrando que insalubridade e periculosidade não pode acumular os dois. Então, se a função, tá? Se a profissão, ela dá o direito de escolher, né? Não, essa profissão pode receber ou insalubridade ou periculosidade. Nesse caso, né? É escolhido um dos dois, porém, não pode acumular os dois. Beleza? Aqui, então, né? Algumas funções que a gente vê sobre periculosidade, né? Pessoas que trabalham, então, em elétrica, eles recebem, né? Porque eles estão expostos a risco de morte. E os profissionais que trabalham, então, em mineradoras, né? Aí são mineradores, né? Eles também recebem periculosidade. Existem muitas outras funções, tá? Eu só trouxe realmente alguns profissionais, 2 profissionais, mas existem diversos, tá? Então eu peço que vocês procurem também em relação a isso, tá bom? Então assim, a gente chegou então na parte do PPP, tá, pessoal? Então o perfil profissiográfico previdenciário, não tô xingando vocês, tá bom? Então assim, o que é esse PPP, tá bom? É um documento histórico laboral do trabalhador que reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais, resultados de monitoramento, então monitoração biológica, durante todo o período em que ele exerceu atividade na empresa. Então esse PPP, ele é a vida dele. Tá? Ele é um papel, às vezes de uma folha, 2 folhas, 3 folhas, né? Ali, folha A4, né? Que a gente, nesse papel, a gente coloca esse PPP, ele é padrão do INSS, tá? Então, a gente precisa colocar nesse papel, vai ter ali o nome, então, da empresa, o CNPJ, o nome do trabalhador, vai ter ali a data de nascimento, qual que é a data que ele ingressou na empresa. Ele trabalhou de 2015 a 2020. Ele entrou na empresa em 2015. De 2015 a 2016, ele trabalhou na função de ajudante. De 2016 a 2017,
ele trabalhou como auxiliar administrativo, né? E assim por diante. Em cada função que ele trabalhou, vai ter nesse PPP. Vai ter a função, qual a data que ele exerceu esse PPP, vai ter também, né, qual o risco, então, que ele ficou exposto, vai ter a descrição da função, né, a descrição da função que ele exerceu em cada período. Se ele exerceu 10 funções, vai estar descrito 10 funções, 10 descrições de funções e vai ter qual é o risco, qual, por exemplo, o ruído que ele vai estar exposto em todos os períodos. E para que a gente faça esse PPP, não é só chegar e fazer o PPP e escrever ali o que a gente acha. Não, a gente precisa seguir um laudo. Qual é o laudo? O LTCAT. Por isso que é importante a gente ter o LTCAT, então, na empresa, e precisa fazer. Para quê? Para que o PPP ele é embasado nos laudos de LTCAT. Então, assim, algumas vezes, quando o funcionário vai solicitar, então, sua aposentadoria especial, porque ele ficou exposto, né, a ruídos altos, a riscos no ambiente de trabalho, ele vai lá solicitar a sua aposentadoria especial, tá? Às vezes, lá, o INSS, o perito, ele pede então para fazer uma avaliação da área. Às vezes eles pedem quais são os laudos, né, que eu embasei o PPP. Eu preciso ter esses laudos, eu preciso enviar então para o advogado, eu preciso enviar para o perito, se tiver alguma perícia na empresa, né, em relação a esse PPP. Então, o PPP ele é muito importante e ele é um direito do funcionário. Então, se ele solicita o PPP, então é preciso sim, né, entregar para ele. Beleza? Esse aqui é um exemplo de PPP. Eu sei que tá um pouquinho pequenininho. Tomara que vocês consigam enxergar. Então, esse aqui é um modelo, como eu falei ali, né? Começa então pelo CNPJ, né, da empresa, qual é o nome, qual é o CNAE, nome do trabalhador, né, o NIT dele, a data de nascimento, se ele é do sexo feminino ou masculino, a carteira de trabalho, qual foi a data da admissão, se teve regime de revezamento no horário, né, que ele trabalhou, se foi aberto alguma CAT no nome dele, tá? Se foi aberto, se ele teve algum acidente de trabalho, então vocês colocam ali a data de registro e o número da CAT. Normalmente, quando a CAT é aberta, ela sempre começa com o ano respectivo. Então, 2018, começa 2018 ponto e um monte mais de número. 2016, 2016 ponto e vários outros números. Então, normalmente é assim, então é bem fácil de identificar na CAT o número dela, tá? Como vocês podem ali ver no campo 13, lotação e atribuição, então a gente começa ali falando então qual o período que ele estava, né? Em qual setor, qual cargo, qual a função que ele exerceu, o CBO, né? Que é o número dessa função, né? Que ele exerceu, tá bom? Embaixo, no 14, tem a profissiografia, né? Então vocês vão copiar 3 vezes esses períodos que vocês colocaram no campo 13. Então vocês colocaram 4 períodos no campo 13, no campo 14 é só Ctrl+C, Ctrl+V nos períodos, né? E aí no 15 também. Então, o que vocês colocaram no 13? Vocês colocaram 5 períodos de trabalho. No 14 e no 15 vocês só vão copiar Ctrl+C, Ctrl+V. São os mesmos períodos, tá? No campo 14, vocês vão colocar ali descrição da atividade. Então, se lá no primeiro item, no primeiro período, vocês colocaram que ele foi, nesse caso, eles colocaram como exemplo ali auxiliar de controle de qualidade, então vai colocar ali no primeiro período, né, no 14 ali no primeiro período, a descrição dessa atividade. No segundo período igual, no terceiro período igual,
essa descrição da atividade vai estar, então, no LTCAT, então, da empresa, tá bom? No item 15, então, vocês vão estar falando sobre a exposição, então, né, dessas atividades. Então, quais, nesse caso, eles colocaram ali, né, como no primeiro período, o ruído, né, um risco físico, ruído, 90, então, decibéis. A técnica utilizada foi, então, quantitativa. Se tinha EPC, né, se ele foi eficaz, então não se aplica. Ele usava EPI? Sim, ele usava EPI. Então, é muito importante vocês, aí entra o CA, é muito importante vocês terem registrado os EPIs que vocês entregaram para os funcionários, porque nesse caso, vocês vão colocar ali, como vocês podem ver no 15.8, no campo, vocês vão colocar o CA do EPI que o funcionário usava, né? Então, olha o quão importante é o registro do EPI e o CA. E muitas vezes, na hora da aposentadoria, tá? Precisa entregar, né, essa lista de EPI, né, para ir para o INSS, né, aí para um juiz, caso precise. Então, é muito importante essa parte, tá bom? Vamos pular lá para o 16. Ali no 16, vocês vão colocar, então, os períodos dos laudos que vocês usaram, tá? Não é mais os períodos do 13, 14, 15. Então, eu usei 3 laudos, né? Eu vou, então, colocar ali o ano, né, do laudo, vou colocar o NIT da pessoa que fez, eu vou colocar o registro do conselho de classe dessa pessoa e vou colocar o nome desse profissional que fez esse LTCAT. É muito interessante, tá? Vocês... ele trabalhou lá em 94. Não, 2002. Ele trabalhou lá em 2002. Vocês não vão usar um laudo de 2018, 2019, né? Até porque os riscos, eles vão mudando. A empresa, ele vai melhorando conforme o ano vai passando. Então, o ano lá de 2002 que o funcionário trabalhou naquela função e que ele ficou exposto, né, a alguns riscos ou ruído, né, não é o mesmo de 2018. Então, a gente tem que tentar pegar o laudo mais próximo possível, no mesmo ano, se caso conseguir, tá? Então, é bem interessante essa parte. Na número 19 ali, tá? Vocês então vão colocar a data da emissão do PPP, o carimbo da empresa, né? E a assinatura, então, aí de um gerente, de um dono, né? Quem que é o responsável ali pela assinatura no momento. Existe nesse PPP, vocês viram que eu pulei algumas coisas, tá? Por quê? Porque esse PPP vai ser passado para vocês, tá? Então, a intenção aqui não é ensinar como fazer um PPP, ensinar a fazer um PPRA, um LTCAT, ensinar como deve ser uma CIPA na empresa, de quantos funcionários, quantos integrantes tem que ter, né? A intenção aqui não é ensinar vocês a fazerem isso no momento, tá? A intenção aqui é que vocês saibam o que significa a sigla. Para quê? Para que na próxima aula, quando a gente for falar, então, né, sobre aquele programa lá que a gente alimenta para ir para o E-Social, quando eu falar o LTCAT, vocês sabem o que é. Quando eu falar PPP, vocês sabem o que é. Só que além, né, de falar sobre a sigla, eu preciso pelo menos demonstrar para vocês um exemplo, né, para que também vocês não fiquem perdidos, né, e saibam mais ou menos do que eu estou falando. Então, mas podem ficar tranquilos, porque o que eu não falei, vocês vão aprender ponto por ponto, né, com os professores aí do técnico em segurança aí do IFC, beleza? GHE, então, outra sigla, Grupo Homogêneo de Exposição. O que é? Definir a tendência de exposição de todo um grupo com um número menor de amostras. Então, na hora que vai fazer um laudo, tá? Esse grupo homogêneo de exposição, ele é muito usado, tá? O que quer dizer isso, né? Quando é feito uma medição, vamos usar o ruído, tá?
existem 10 pessoas numa mesma sala, que estão expostos ao mesmo ruído, ao mesmo local, todos estão expostos às mesmas coisas. Não tem necessidade de pegar uma amostra para colocar no laudo, né? Uma medição para colocar no laudo das 10 pessoas, se todas elas estão expostas à mesma coisa. Então, vocês podem pegar de 2, de 3, de 4. Se vocês pegarem de 4, as outras 10, elas vão estar no mesmo grupo homogêneo de exposição. Vocês conseguiram entender? Então, se em locais diferentes, ruídos diferentes, riscos diferentes, tem que fazer 2 medições, 3, 4, 5 amostras, precisa ter. Agora, se é o mesmo grupo, né? No mesmo local, não tem necessidade de fazer de todas as pessoas. Tu pode pegar uma amostra de algumas pessoas. Então, isso é o grupo homogêneo de exposição que é colocado, então, também no nosso laudo aí de LTCAT, tá? Esse aqui é um exemplo, como vocês podem ver ali, o GHE como centro ali, né? Então, as pessoas, né, estão expostas ao mesmo nível de intensidade de exposição, mesma carga horária de exposição, utiliza os mesmos protetores de equipamentos individuais, os mesmos EPIs, tá? A mesma medidas de proteção, então todas as proteções que é para um, é para outro, né? Independente da função, pode ser que a pessoa, naquela sala de 10 pessoas, cada uma tem uma função diferente, mas não importa a função que ela tem, né? Importa que eles estão expostos ao mesmo local, ao mesmo risco, tá? Então, a gente aí tem uma independência aí ao RH, né? Dá uma independência aí ao RH, facilita, então, a elaboração do PPRA, do LTCAT, né? E no caso, estar exposto ao mesmo agente de risco, né? Então, todas as pessoas estão expostas ao mesmo risco, né? Físico, químico, biológico, né? Então, tem o ergonômico, tem o risco de acidente, né? Então, estão todos expostos ao mesmo, beleza? Então, isso é o GHE. Vamos falar, então, da CAT, né? Que vocês têm que colocar lá no PPP, né? Caso a pessoa tenha um acidente. Então, é uma comunicação de acidente de trabalho. Então, ele é um documento usado para comunicar o acidente ou doença do trabalho ao INSS, beleza? Hoje em dia, então, ela é emitida online e após a emissão, então, ela vai automaticamente para o banco de dados do INSS. Então, ela pode, você também, caso não consiga estar fazendo online, você pode estar se dirigindo até uma agência do INSS, tá bom? Mas, no geral, é feita, então, online, emitida, então, essa CAT online. Então, ela comunica um acidente de trabalho, comunica uma doença de trabalho, o trabalhador se acidentou, o trabalhador está doente por algo relacionado ao trabalho. É aberto essa comunicação de acidente, tá? E essa CAT, ela vai direto para o banco de dados do INSS. Por quê? Porque se essa pessoa que sofreu esse acidente, que sofreu essa doença, se a partir de 15 dias ela ter que ser afastada do trabalho, ela precisa então entrar lá com os recursos do INSS, né? Para receber lá um auxílio doença, né? Para receber lá algum auxílio do INSS. Então, essa CAT, ela é a primeira, né? Que é aberta quando tem um acidente de trabalho, quando tem uma doença do trabalho. A partir disso, a partir de 15 dias, o funcionário precisa continuar afastado da empresa, então ele tem que entrar com recurso lá no INSS com auxílio doença. Então, ele precisa dessa CAT para poder, então, entrar lá também, né, com o auxílio lá no INSS. Beleza? Esse aí é um exemplo de CAT, tá bem pequenininho, né? Então, nesse caso aí, logicamente, tirei também da internet, foi tampado aí todos os dados, né? Então, lá tem o nome da pessoa, tem a empresa, tá?
tem aí a data de nascimento, todos os dados referentes à pessoa vai ter nessa CAT. Essa CAT, ela pode ser aberta pelo empregador, pela empresa, né? E caso precise, ela pode ser aberta pelo funcionário também. Então tem lá várias informações, né? Onde que foi então o acidente, qual foi o agente causador, né? Houve afastamento, precisou de afastamento do trabalho. Então, assim, tem várias informações que é dada nessa CAT, que é mandada para o INSS, para eles também poder saber o que está acontecendo. Beleza? Então, vamos falar um pouco do E-Social aí, né? O E-Social, então, ele é um novo sistema de registro elaborado pelo governo federal para facilitar a administração de informações relativas aos trabalhadores. Todas as informações coletadas pelas empresas vão compor um banco de dados único administrado pelo governo federal. Então, hoje em dia, o que acontece? O trabalhador trabalha, funcionário, então, a pessoa trabalha em 10 empresas na vida inteira dela. Quando ela vai se aposentar, ela tem que ir nessas 10 empresas, se ela não tem mais o PPP dado por elas ou algum tipo de documentação, ela tem que ir nas 10 empresas e conversar com essas 10 empresas para emitir um novo documento para entregar para essa pessoa. Porém, às vezes a pessoa mora lá em Brasília, se mudou para lá, 2 anos se mudou para lá. Só que ela já trabalhou em Fraiburgo, ela já trabalhou no Rio de Janeiro, ela já trabalhou em Florianópolis, ela já trabalhou na Bahia. Vamos dizer que ela viajava bastante, né? Vamos aumentar aí as cidades. Então, vamos dizer que ela trabalhou por todo o Brasil aí, né? Ela tem que ir nessas empresas, ligar, né? Às vezes a empresa manda por correio, né? Às vezes manda por e-mail, às vezes ela tem que retirar na própria empresa. Então, olha só quanto caminho, né, aquela pessoa tem que fazer para conseguir a sua documentação para dar entrada na aposentadoria. Então, o E-Social ele foi um sistema criado pelo governo para que todas essas informações elas fossem coletadas e ficassem no único lugar, num banco de dados do governo. Então, quando o funcionário, né, for pedir essa aposentadoria dele, toda a vida dele profissional vai estar, então, num banco de dados. Então, não tem mais a necessidade dessa correria, né? Então, o objetivo do E-Social, então, no entanto, é estimular que a empresa tenha uma gestão ainda mais efetiva. O E-Social vai levar às organizações uma nova realidade de registro e publicação de informação trabalhista, previdenciária, tributária e fiscal, fazendo com que todas elas passem a ser registradas num único local, num único lugar, tá? Então, a gente conseguimos, né? A empresa ela consegue ter uma gestão mais efetiva, porque não é só a segurança do trabalho, o setor de segurança que joga os dados lá, é a segurança, é o RH, é o treinamento, né? E vários outros setores também que jogam, né, as informações dentro desse sistema, né? Então, toda a vida realmente dessa pessoa tá lá dentro. Cada um é responsável por uma partezinha, beleza? E relacionado, então, à segurança do trabalho, algumas coisas, então, né, que a gente faz aí, né, dentro do programa, dentro, então, do sistema, a gente coloca lá, a gente consegue fazer a comunicação, então, de acidente de trabalho, a gente coloca lá que o funcionário teve uma comunicação de acidente de trabalho, coloca lá todas as informações, coloca qual foi o médico que atendeu, quantos dias ficou afastado. A CAT em si, ela tem que continuar sendo aberta no INSS, ok? Mas lá no sistema a gente coloca todas as informações para que quando a gente puxe também essas informações e daqui a um tempo o próprio governo consiga todas as informações todas que tinha na CAT, que foi aberto no INSS também. Conseguimos jogar no sistema o ASO, né, o atestado de saúde ocupacional feito anualmente aí, né, pelos funcionários, as condições ambientais de trabalho, os fatores de risco, né, que o trabalhador está exposto.
e informar dos EPIs e os EPCs utilizados pelos colaboradores. A gente também coloca lá a eleição da CIPA, quais foram os candidatos, quais foram eleitos, qual que é a data da eleição, quando iniciou, coloca diversas informações em relação a isso. Colocamos também quais são os integrantes da brigada de emergência, né? Se a empresa tem uma brigada de emergência que atua, né, nos primeiros socorros aí, caso precise. E pedimos a Deus aí, através do nosso trabalho, da nossa conscientização, que a gente não precise usar a brigada, mas se a gente tiver uma brigada, ela vai ser atuante, né? E a gente precisa colocar, então, aí no sistema quais são os integrantes. Precisamos incluir aí PPRA e TCAT, o laudo, né? E quais são os riscos identificados, então, nesses laudos. Precisamos incluir no sistema também, entre outros dados. Então, nós do setor de segurança, então, precisamos estar trabalhando com o sistema. Eu falei bastante coisa, né? Falei bastante sigla. Eu peço que vocês procurem mais, para que vocês tenham mais conhecimento. Como eu comentei com vocês, um livro de 100 páginas, eu falei só a primeira página. Eu tentei ser mais clara possível. Essa aula era para ter acontecido ao vivo, né? Presencialmente, eu quero dizer, né? Ao vivo a gente também está se vendo aqui, né? Querendo ou não. Mas enfim, presencialmente era para ter ocorrido. Com certeza eu ia conseguir exemplificar melhor, ia poder levar exemplos, ia poder levar documentos para que vocês pudessem ver, para que a gente pudesse ver junto, né? Ia poder ter uma aula mais abrangente, né? Mas infelizmente, dentro da situação, né, o que a gente consegue fazer é fazer uma aula, é mandar para vocês, ser o mais claro possível. Me desculpe se eu não conseguir em alguma parte ou outra falar, me expressar tão bem, né, que vocês talvez ficaram com algumas dúvidas. Se ficaram com dúvidas, por favor, eu peço que vocês me mandem e-mail. Se tiver perguntas, vocês podem estar me mandando e-mail aí, tá? Podem entrar em contato comigo. Podem aí estar fazendo pergunta por Vinícius, né, seu Vinícius? Porque o Vinícius está aí estagiando lá na parte da tarde conosco, né? Então, se tiverem dúvidas específicas, podem mandar por ele também, que eu posso também estar respondendo para retornar para vocês. E Vinícius, fala aí para a sala aí de vocês, né, o quanto é a parte administrativa que a gente precisa fazer. Hoje ele lidou também, trabalhou um pouco no sistema ali, fez uns EPIs manualmente ali. Então ele pode também estar explicando, tem bastante coisa administrativa para fazer, que a gente precisa aí estar sabendo, mexer no computador, mexer no e-mail, como eu falei lá no início da aula, mexer num Word, num Excel. Então a aula de informática ela é muito importante para a segurança do trabalho. Beleza, pessoal? Na próxima aula a gente vai estar falando um pouco realmente sobre o sistema. Eu vou estar tentando mostrar para vocês da forma mais clara possível o que a gente faz dentro do sistema e esses laudos, né, esses siglas que vocês então estão, que eu passei aqui, que vocês têm agora o conhecimento, né? A gente vai estar, por que eu passei? Porque essas siglas a gente vai estar usando nas próximas aulas. Então eu não posso chegar aqui e logo explicar o sistema para vocês, mesmo que seja de uma forma básica, tá? Porque eu vou usar siglas. Então, imagine só, eu começar a falar do sistema, daí parar para falar de PPRA, falar do sistema, parar para falar de CAT, aí fala do sistema, para falar o que é PPP. Não vai ser uma aula clara e objetiva, né? E é isso que a gente precisa, uma aula clara e objetiva. Então, por favor, caso precisem, estou aberta a perguntas. Caso tenham dúvidas, podem mandar no e-mail. E
Aí tenham todos aí um ótimo dia, uma ótima noite, um ótimo fim de semana e ótimas aulas, né? Que aí que essa pandemia chegue logo ao fim e a gente consiga se reunir todos novamente. Beleza, pessoal? Grande abraço, um grande beijo para todos vocês e tchauzinho, até a próxima! Gostou do vídeo? Que legal! Se inscreva no canal, clique aqui em se inscrever no canal, curta, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e ajude mais e mais pessoas a terem acesso a essa fonte de conhecimento aqui no nosso canal. Então, até a próxima. Tchau!